O episódio anterior termina com a genealogia da família de Noé, e o capítulo 11 começa narrando a história da Torre de Babel. Esse incidente ocorreu antes de pelo menos alguns eventos do capítulo 10, já que toda a terra era de uma língua e de uma fala. Em alguns versículos do capítulo 10, diz que cada nação tinha sua língua. Vale a pena dizer que Sinar corresponde à antiga Babilônia. Essa famosa torre que aquelas pessoas queriam construir seria parecida com um ziggurat, uma estrutura comum na Babilônia. Eles poderiam chegar a uma altura de 99 metros com largura de igual medida. A Torre de Babel seria construída como um monumento para a grandeza das pessoas, algo para ser visto pelo mundo todo, uma conquista humana e que não traria glória para Deus. Podemos notar isso de três formas diferentes. A primeira é no uso dos pronomes e desinências verbais da primeira pessoa, como por exemplo, vamos, edifiquemos para nós e façamos. A segunda, o desejo de edificar uma torre até o céu, na ideia de que assim eles teriam acesso aos céus, que é domínio de Deus. A terceira, a tentativa da autoglorificação ao dizerem, façamos para nós o nome. Além de terem feito isso para evitar que fossem espalhados pela terra, o que seria a rebelião contra Deus e as suas ordens para encher a terra. É muito interessante pensar que, apesar dos esforços deles para chegarem aos céus, vemos no versículo 5 que Deus teve que descer para ver a cidade e a torre. Saiba que as tentativas humanas para conquistar a glória, a qual pertence apenas a Deus, sempre serão insuficientes. O resultado foi que Deus interrompeu a obra, confundiu a língua e espalhou as pessoas. Essa ação teve dois resultados positivos. O primeiro é que, confundindo as línguas, ele colocou um fim em empreendimentos malignos em larga escala. E o segundo é que levou a humanidade a se espalhar pela face da terra, levando as pessoas a uma conformidade com a ordem de Deus, para encherem a terra. Olha aí Deus ajudando o povo a cumprirem sua palavra, hein? Em seguida, ainda nesse capítulo, temos a quinta seção da genealogia em Gênesis. Agora vemos outra parte da genealogia de Sem, até chegar em Abrão. O capítulo 12 já começa com o Senhor falando com Abrão e o mandando deixar a sua terra e a sua parentela para ir para uma terra que ele lhe mostraria. Ao ser chamado por Deus pela fé, Abrão, mudou-se de Ur para Harã e finalmente com 75 anos partiu para Canaã. Então Deus estabeleceu um pacto com ele, prometendo que Abrão seria pai de uma nação numerosa, como as estrelas do céu. Através da linhagem dele, Jesus nasceu para salvar a humanidade. Depois faremos outro vídeo para falar da história de Abraão. No meio do caminho, o Senhor apareceu a Abrão, que por sua vez edifica um altar em Siquém. Esse é o primeiro altar de 4 que ele construiu. Depois, já em Betel, ele constrói o segundo altar e invocou o nome do Senhor. Então, na terra em que estava Abrão, houve fome, e ele desce para o Egito, um local com o melhor suprimento de água. Porque havia fome justamente na terra em que Deus havia chamado Abrão? Isso pode ter sido um teste para a fé dele, que não questionou a Deus ao enfrentar a dificuldade e foi aprovado. Muitas vezes, quando estamos determinados a fazer a vontade de Deus, encontramos obstáculos. Ao enfrentar um teste assim, não repense sobre a vontade de Deus. Se o Senhor realmente te orientou a algo, fique firme, use a inteligência que Ele deu a você. E como Abrão fez ao mudar-se temporariamente para o Egito, aguarde novas oportunidades. Chegando ao Egito, Abrão teve medo. Então pediu para sua esposa contar uma meia-verdade, que ela era sua irmã. Ele temia que, se os egípcios descobrissem que Sara era sua esposa, o matasse para ficar com ela. Ao descobrir a verdade, o faraó mandou Abrão ir embora do Egito com a sua mulher e tudo o que ele tinha. No capítulo 13, eles foram juntamente com Ló para as bandas do sul, e naquela região, especialmente durante o verão, é muito seca, e os recursos naturais são limitados para alimentar a grande quantidade de rebanho que Abrão e Ló possuíam, além das pessoas, é claro. Para permanecerem na área, Abrão e Ló teriam que se afastar. Com isso, era inevitável as disputas entre os pastores de Abrão e de Ló.
Para acalmar a situação, Abrão deixou que Ló escolhesse o lugar que ele desejasse viver, embora sendo mais velho tivesse o direito de fazê-lo. A escolha de Ló revela o seu caráter. Ele escolheu a melhor parte da terra, embora isso significasse viver perto de Sodoma, uma cidade conhecida por seu pecado. Ele era ganancioso, querendo o melhor para si. Nossa vida é composta por escolhas, então ao tomar decisões, pense no próximo, não seja egoísta. E cuidado para não ficar perto demais de problemas. Aquela terra tinha bons pastos e água em abundância. Mas ele esqueceu que estar perto demais de Sodoma poderia ser fatal para si e sua família. Talvez você, assim como Ló, se ache forte o bastante para resistir às tentações ao seu redor. Mas lembre-se o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Quem pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Então cuidado e tome decisões segundo a vontade de Deus. E assim nós encerramos mais um episódio. Fiquem todos com Deus e tenham um bom descanso.